você vai entoar o hino da vitória. Amém. Boa noite. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Sempre que você precisar, chame Jesus. É esse homem que a música que acabamos de cantar aqui. O Deus encarnado. Amém? Os teens têm 10 a 12 anos, têm seu culto especial lá atrás. Né? As crianças já estão lá, mas os teens agora também, fiquem à vontade. E os demais podem se sentar. Hoje é a quarta ministração, quarto sermão, essa parte que nós estamos falando sobre feridos na igreja. Uma igreja que, infelizmente, causa suas feridas por vários motivos. A gente já falou de 3 motivos aqui, hoje vamos falar do 4º motivo. Hoje a gente vai te constranger um pouquinho, né? E é normal, a palavra sempre traz esse constrangimento no nosso coração. Então hoje se prepare que Deus quer tratar muitas coisas na nossa vida. Antes a gente vai explicar novamente, não é uma série contra a igreja, mas sim de correção e cura para nós, a igreja. É uma série contra os abusos religiosos causados pelas congregações conhecidas como cristãs. O objetivo é defender a verdadeira natureza da igreja e promover cura para que cresçamos como uma família em relacionamento crescente com Jesus. No primeiro domingo nós falamos que as pessoas se ferem quando uma igreja se torna mais uma organização do que um organismo vivo. As pessoas se ferem porque a igreja é formada por pessoas complicadas e pessoas complicadas ferem umas às outras. Todos nós somos complicados, na verdade. As pessoas se ferem quando dão ouvidos ao falso que aparece dentro da igreja. Isso a gente falou semana passada. A gente falou do falso evangelho, dos falsos profetas, dos falsos mestres, tudo isso na semana passada. A gente tem alguns testemunhos, irmãos, esses testemunhos têm abençoado muitas nossas vidas e têm nos ajudado, até quando são críticas para a gente mesmo, né? Essa semana a gente recebeu críticas para a gente mesmo. E isso tem nos ajudado a tentar fazer uma igreja mais saudável. Esse é o nosso sonho, fazer uma igreja saudável, uma igreja com o mínimo possível de feridas, que as pessoas possam aprender a viver Cristo verdadeiramente. Uma igreja que tinha muitas regras, e se fizesse qualquer coisa, como usar uma bermuda, você era humilhado em público e tiravam a sua liberdade na igreja. Ainda citavam um exemplo para todo o povo ver que Deus tinha abandonado a pessoa por desobediência. Como se usar a bermuda fosse uma desobediência a Deus, né? A religião ou a organização, talvez. O pastor me disse que não dariam certo os meus planos de conseguir minha casa nova, porque não preenchiam o papel de uma campanha da igreja. Isso me deixou bem chateada. A visão que tenho de Deus é totalmente diferente. Ele não depende de um papel para abençoar. Então decidi sair de vez da igreja, infelizmente. Um amigo foi chamado a atenção algumas vezes e depois foi impedido de tomar a ceia porque tinha cabelos compridos. Esse amigo se afastou da igreja por alguns anos. São algumas histórias tristes do que a religião pode fazer com as pessoas. Hoje a gente vai falar que as pessoas se ferem quando a igreja quer satisfazer a vontade das pessoas e não a vontade de Deus. Isso acontece muito. E tem um texto que eu gostaria de citar, bem conhecido de todos os irmãos, para introduzir essa parte, que diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Qual é o seu ouvido aí, vai? Alguém está com coceira no ouvido aí? Essa é a expressão talvez usada para pessoas que querem ouvir algo para o afago da alma, né? E tem muita gente assim, infelizmente. E não seja uma pessoa assim. É mais
mais genuíno e mais verdadeiro e mais proveitoso para a sua vida quando você é desafiado, quando você é constrangido, quando você é exortado, quando você, de alguma forma, é ofendido pela palavra de Deus a ponto de a sua vida ser transformada. Mas não apenas procure lugares onde as pessoas vão falar o que você quer ouvir, que enche o seu âmago e que deixe você cada vez mais cheio das coisas e menos cheio de Deus. E você saia legal porque a sua alma foi agraciada ou abençoada de alguma forma, mas não houve transformação, não houve mudança, não houve crescimento, não houve aperfeiçoamento em Cristo Jesus e principalmente não houve conhecimento de Deus. Mas isso já acontecia no tempo de Paulo e de Timóteo. Segundo, se torceram os ouvidos, segundo os próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Será que as pessoas vêm buscar na igreja o mesmo que elas estão buscando no mundo? O que as pessoas hoje estão buscando no nosso mundo, a nossa cultura contemporânea? Pessoas, só uma frase de Tim Keller aqui, que eu gosto muito desse autor, de vez em quando eu cito uma frase dele, né? Deus não disse a Moisés, eu sou o que vocês querem. Ele disse, eu sou o que? Deus não é conduzido e ele não se move pelas nossas vontades. Mas ele faz tudo conforme a sua própria vontade. Então Deus não se move porque nós queremos ou deixamos de querer alguma coisa, ou porque nós achamos que temos direitos a algumas coisas. Ele não se move dessa forma. Ele não é o que a gente quer que ele seja, ele simplesmente é. E isso já é a definição dele, né? Ele é, pronto. Não tem mais do que isso. Para definir ele, mais certo do que isso, é impossível. Algumas características das pessoas hoje na cultura contemporânea, que a cultura contemporânea tem ensinado para nós, e você talvez se encaixe em algumas dessas 5 ou em todas as 5, né? E talvez você tenha buscado tudo isso. Infelizmente, a nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo, as gerações dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000 também, todas elas passam por essas dificuldades hoje em dia. O foco em si mesmo e na própria realização. As pessoas estão focadas em si e na sua própria realização, nem aí para os outros. Você tem mais direitos do que deveres. E aqui eu vou colocar uma aspas, como eu coloquei de manhã, para não diferenciar um pouquinho do que eu falei de manhã. Cuidado quando você é ensinado por alguns pregadores a dizer assim, Deus, nas orações, alguns pregadores falam isso e ensinam, Deus, eu exijo os meus direitos. Você já deve ter ouvido isso, já deve ter visto isso em algum lugar. Eu exijo os meus direitos, isso está completamente equivocado. Porque o nosso direito, como pecadores, diante de um Deus santo, é a condenação. E por misericórdia e graça, Ele escolheu nos dar a salvação. Então, quando você orar diante de Deus, agradeça, seja grato por tudo que Ele já fez na sua vida, por ter revelado Jesus para você. E quando você já recebeu a salvação, continue aquilo que Paulo ensinou, já que você foi salvo pela graça mediante a fé, continue procurando em Deus as boas obras que Deus preparou para você fazer desde o princípio. Então procure seus deveres ao invés de procurar os seus direitos. Deus já derramou sobre você toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ponto 3, uma exacerbação dos sentimentos pessoais. Meu Deus, as pessoas vivem dessa forma, né? Cheia de sentimentos, vivendo pelos sentimentos. E os sentimentos muitas vezes governam o coração de muitas pessoas. Os relacionamentos são descartáveis. Isso é um grande problema. E acontece muito. E uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, hoje ela já se converteu, graças a Deus. Mas ela falou assim, vou casar, mas se também não der certo, a gente vai casar, né? Estava ela e o meu amigo, né? Era a moça que ia casar com o meu amigo, ela falou, a gente vai casar, tal, mas se não der certo, a gente se separa. As pessoas têm essa ideia, né? Não der certo, a gente se separa. As coisas são descartáveis. É muito fácil hoje descartar as pessoas. Tem a ideia do relacionamento tóxico, né? A se afastar das pessoas, né? E a gente faz até... E na época da política, né? Meu Deus, como teve gente que excluiu gente do WhatsApp da família. Né? Porque são relacionamentos descartáveis, que a pessoa é mais importante do que o teu candidato político. A pessoa da sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, os seus tios, eles são mais importantes do que o seu candidato político. O seu candidato político vai passar, mas a tua família vai ficar ali, é ela que te ama, e quando nos teus momentos de dificuldade, é ela que vai estar junto com você, ou eles que vão estar junto com você. As pessoas aprendem também que é mais importante ter do que ser.
Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais aparece oportunidade para ter, para consumir, né, para poder acumular bens, mais a pessoa vai querer acumular bens, mais vai querer ter, e mais vai querer ter, e as pessoas não se preocupam em ser. Jesus se preocupa com o que nós somos. Jesus se preocupa com o que nós podemos ser nele. Jesus nos deu e nos fez novas criaturas nele, para nós vivermos em novidade de vida. E a novidade de vida que ele nos ensina é totalmente diferente desse pensamento de acumular tesouros nessa terra e nesse mundo. Simplesmente para agradar a nós mesmos. Né? Então, essas coisas são as coisas que o mundo hoje ensina a gente. E eu vou mostrar uma figura para você. Não fica rindo, tá? Mas é isso que os marqueteiros fazem com você hoje. Né? Eles sabem das suas necessidades, dos seus desejos, das suas vontades. E eles criam alguns slogans para te atrair. Algumas propagandas para te atrair. E você consome, porque nós estamos vivendo num mundo consumista, individualista, e você consome. E aí você quer, tem um exemplo claro, né? Um celular. Aí a pessoa tem o 7 já não funciona mais, vai para o 8, aí depois ela quer ter o 12, e vai, ela sempre quer ter um novo, ela sempre quer ter algo a mais. Nada problema de você ter, mas o problema é que você focar e foca a sua vida naquilo. Vou ensinar uma coisa para vocês. Nosso pecado original está em desviar os olhos de Deus e colocar os olhos na criação. Paulo vai ensinar isso em Romanos capítulo 1, por exemplo. E a gente faz isso diariamente. O José falou aqui, o pastor José falou que o dinheiro é um Deus. E muitas vezes nós transformamos o dinheiro, idolatramos o dinheiro, idolatramos outras coisas, muitas outras coisas. Idolatramos celulares, idolatramos pessoas, às vezes, nós idolatramos nosso cônjuge, nós idolatramos nossos filhos e vivemos por eles. Isso faz com que nossa vida cada vez espiritual pereça cada vez mais. A gente faz isso direto. E as pessoas, elas sabem que a gente evolui dessa forma. E essas pessoas que estão vendendo alguma coisa, elas sabem nos usar dessa forma. E elas sabem nos vender as coisas, porque elas sabem que nós estamos vivendo numa sociedade que consome. Então tem alguns slogans aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aprendi hoje com o irmão Ivaldo, que ele estudou isso, ele fala assim, as pessoas, elas não perguntam o porquê, elas simplesmente compram. É o que eles chamam de ignorância, né? E assim acontece na fé também. A gente vai falar um pouco sobre isso também, acontece na fé, porque se eu falar qualquer coisa aqui, eu falei isso semana passada, se eu falar qualquer coisa aqui, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês aqui, ou 90% de vocês, não vai pesquisar em casa do que eu falei. É claro que a gente olha textos, a gente fala sobre textos, a gente tem essa preocupação de pregar um sermão usando os textos bíblicos, mas mesmo assim, às vezes a gente geralmente não faz isso, mas muita gente faz isso, né? Fala um versículo e começa a citar textos aleatórios, e às vezes até de maneira errada, com meias verdades, e você nunca vai procurar. E a gente faz isso com as nossas vidas também, no nosso mercado. Né? E a gente consome coisas sem se perguntar simplesmente se aquilo ali é necessário para as nossas vidas. Se a gente precisa daquilo para viver. Mas o marketing vai fazer questão de dizer que você precisa daquilo para viver. E vai gerar um medo em você, um temor em você, de que se você não tiver aquilo, você não vai ser feliz. Quer ver como eles fazem isso? Eu não vou citar nomes porque está sendo gravado, nem bota isso na tela, tá? Não quero receber processo. A primeira ali fala que a gente se liga em você. Eu sei dos seus problemas, eu vou falar aquilo que você quer ouvir, né? Vou fazer programas agradáveis para você e vou tornar você dependente de mim para você ver o primeiro capítulo e o último, que é o 200 e não sei quantos, né? Daquilo que eu quero que você veja, e ali eu vou trazer algumas verdades que eu acho que é verdade, ou algumas coisas na sua vida, eu vou influenciar a tua vida, daquilo que você espera ouvir, e você vai ficar ali preso naquilo, escravo daquilo, e vai viver aquilo, e na propaganda você vai comprar um monte de produtos que eu estou vendendo, e eles estão, na verdade, quem está ganhando sou eu, o dinheiro. Mas a gente se liga em você. É sobre você, não é sobre mim. Mas enquanto você estiver se ligando em mim, eu estou ganhando dinheiro com você. O segundo ali, The Power of Dreams. Aí sim, tá certo, Cristiano? Professor de inglês. O poder dos sonhos.
Quem aqui, agora sim, né? Quem aqui é da década de 70, década de 80? Quando eu era adolescente, você vai se lembrar disso porque essa slogan é daquela época. Quando eu era adolescente, os meninos, os jovens, os homens, tinham um sonho, seu primeiro veículo ser daquela marca ali. Fazer 18 anos e poder ganhar o seu dinheiro e comprar a sua motocicleta. Eu não tive como colocar esse meu sonho, porque meu pai quebrou meu sonho. Ele disse, de moto vocês nunca vão andar. Ele falava para mim, para os meus irmãos, a gente nunca andou. Mas os meus amigos todos tiveram uma sua CG, né? Era a moto que mais vendia. Né? E os sonhos realizados. O poder dos sonhos. E as pessoas iam atrás disso. O terceiro diz ali, a gente faz do seu jeito. Como se fosse verdade, né? Se eu for lá pedir um pão, eu quero um pão de francês e quero que bote aí um hambúrguer de cordeiro. Quero que bote umas rúculas aí no meio, eles não vão fazer. Né? Mas eles fazem do seu jeito, eles dizem isso para você. E você se convence disso. E isso é tão forte, essa rede e as outras redes que vendem esses lanches são tão fortes, principalmente no coração das nossas crianças, que eles não podem ver nem a propaganda. A propaganda fala tanto com eles que eles ficam importunando ao ponto de você levar naquele lugar. Porque se você não levar naquele lugar, eles vão ficar bravos com você. E infelizmente tem pais que caem nessa. Mas é porque eles viram propaganda em algum lugar. E a propaganda faz do seu jeito. Né? A terceira ali não dá para ver o que está escrito ali, mas diz ali, abra a felicidade. Ó. De manhã falaram que eu não bebo Coca-Cola há uns 30 anos, quase 30 anos. Mas o meu refrigerante é a tônica. E aí alguma pessoa falou, da tônica é o amargo transforma. Esse, como eu busco transformação, eu vou no amargo, né? Mas abra a felicidade. Quantas pessoas? Eu já vi isso várias e várias vezes. E quando eu preparando essa sermão e peguei essa imagem e coloquei aí, eu lembrei de vários amigos meus, alguns até aqui da igreja, irmãos aqui, estão no restaurante, a gente vai almoçar junto, comer junto, fazer um lanche junto. Aí eles falam assim, ó, fecha os olhos e falam assim, ai, que vontade de beber aquela geladinho. E abre e faz assim, suspira quando bebe o primeiro copo. Faz assim, já viu? A felicidade chegou. Estão vendendo o produto. E o último ali é feito para você. É feito para você fazer empréstimo. É feito para você usar o cheque especial. É feito para você entregar o carro para eles depois, entregar a casa, que você não consegue pagar o financiamento. É feito para você. Né? Olha a preocupação deles de entregar algo que a gente acha que a gente precisa. E, na verdade, a gente, de vez em quando, se torna escravo de algumas dessas marcas. Não talvez dessas, mas de outras, a gente se torna escravo. De consumir essas marcas. Porque a gente sente necessidade disso tudo. E a pergunta é, será que a igreja tem feito o mesmo? Vou dizer uma coisa para você. Eu sei que tem feito o mesmo. A resposta é clara para mim. E algumas dos testemunhos que a gente recebeu foi de pessoas que, por causa a gente percebe, né? Por causa das suas vontades, elas acabam se entregando a alguns lugares, achando que aqueles lugares vão resolver as suas vontades e acabam se frustrando e se ferindo por causa disso. Bom, você vai ser ferido, queridos. Você vai ser ferido, porque com Deus é diferente. Tem eu procurei uma visão de alguém que é de fora, um pensador de fora. Um homem que você vai lembrar, você vai conhecer quando eu vou ver o nome dele ali. Uma frase dele, eu li essa semana um artigo dele dizendo assim, a fé customizada. Ele é ateu. Mas olha o que ele fala da igreja. Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que meu candidato vença, Deus está do meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus quer sempre
o que eu quero. É verdade isso? Mas tem muita gente que age assim. E tem muita gente que ora dessa forma. E tem muita gente que clama a Deus e faz campanha de oração para esses objetivos. Nós queremos fazer Deus, e o consumismo, quando entra dentro da religião, nós queremos fazer Deus como se fosse aquele que vai atender as nossas necessidades. Deus é o gênio da lâmpada. Você tem 3 desejos. Né? Aí o cara fala na primeira, meu primeiro desejo é ter 1000 desejos. E a gente acha que Deus é dessa forma. E que só está ali, Deus só serve para nos satisfazer. Para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos carnais. As coisas desse mundo. E a gente pensa dessa forma. E Jesus falou uma coisa quando ele estava indo para o momento mais difícil. O momento que nós vamos celebrar hoje aqui também, ele fala algo incrível. Ele diz, Pai, ele faz uma oração, diferente das nossas orações, muitas vezes, nossas orações consumistas, ou nossas orações individualistas. Ele faz uma oração totalmente diferente. Ele faz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É uma oração, talvez, difícil de ser feita, mas Jesus não orou apenas uma vez, ou não ensinou apenas uma vez isso, ele ensinou várias vezes. E sempre focava nessas ideias. Seja feita a vontade de Deus, e não a minha vontade, e não a vontade de vocês. Deus não existe para... Na verdade, Deus não está ou não existe, ou não é procurado, e não aceita ser procurado simplesmente para satisfazer o que a gente quer. Mas Ele quer nos ensinar algo a mais. Jesus falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus andeis ansiosos por o que comer. Os pardais têm o que comer e Deus dá o que comer para eles, por causa que vocês não são mais importantes do que os pardais. Será que Ele não vai alimentar vocês? Não andei ansiosos com o que se vestir, os lírios do campo são belos e Deus os veste. Mas vocês se preocupam com o que se vestir todos os dias, não se preocupem com isso, Deus vai dar condições para você se vestir. Mas eles falam assim, não andeis ansiosos, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, mas a gente não acredita nisso. E a gente vive ansioso, intranquilo, a gente vive preocupado com o dia de amanhã. Será que a gente verdadeiramente confia em Deus? E aí a gente ouve alguém falar que Deus vai resolver os teus problemas. Quem poderá me ajudar? Né? Chapolin Colorado. E alguém fala isso e as pessoas vêm correndo para dentro da igreja. Vai resolver todos os meus problemas. E às vezes, por misericórdia e por graça, Deus faz muitas coisas. Deus abençoa mesmo, Deus cura e faz isso mesmo. Ele faz isso porque Ele ama fazer isso. Ele ama curar e abençoar a gente. Mas só isso. E aí as pessoas geralmente se afastam. Ou elas buscam algo a mais, e aí quando elas não encontram esse algo a mais, elas se afastam. Elas, na verdade, não conheceram a Deus. Elas apenas conheceram o que Deus pode fazer, mas não tiveram relacionamento e intimidade com Deus. E é por isso que elas se afastam no futuro. E muitas delas acabam feridas porque se sentem usadas em algum momento. Mas verdadeiramente estão sendo usadas. Porque geralmente aquele que faz um convite desse faz com perspicácia para que a pessoa se sinta de alguma forma atraída e depois de atraída sinta-se dependente daquele lugar. Ou dependente daquelas pessoas. Mas Deus não está aí para satisfazer a nossa vontade, queridos. Ele está aí para nos abençoar, sim, mas não simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Mas Ele quer nos ensinar a aprender a viver debaixo da vontade dEle. Na época de Jesus, será que as pessoas também o buscavam com esses interesses? Nós vamos ler um texto. Vamos ler alguns versículos, não dá para ler o texto inteiro, é um texto muito grande. Dá para fazer um sermão, ou 2, ou 3, ou 4 sermões em cima desse texto. São muito fortes, muito importantes, muito mal interpretados, muito mal visto na história, simplesmente talvez por não conhecer um pouco da cultura judaica, as pessoas não entendem o que o texto está querendo dizer na sua íntegra, mas ele é muito forte e mostra para a gente como as pessoas estão buscando os seus interesses desde a época de Jesus. É o João, capítulo do número 6, você vai ver ali a primeira multiplicação de pães e peixes ali, o evento da multiplicação de pães. E depois vai ver também Jesus andar sobre as águas.
Mas nós vamos um pouquinho mais para frente. O texto vai dizer que estava perto da Páscoa. Isso é importante para a gente entender. O texto também. Estava perto da Páscoa. E a gente vai ler agora alguns versículos. O versículo 26. Primeiro a gente vai ver essas pessoas que foram, só para introduzir aqui, as pessoas que foram alimentadas na multiplicação, elas foram atrás de Jesus. Aí tem o evento, Jesus, os seus discípulos saem com o barco, Jesus anda sobre as águas, vai ao encontro deles, aquele evento todo que você já conhece. Jesus vai aparecer na outra margem. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago grande que existe ao norte de Israel. E as pessoas vão atrás de Jesus, procurando Jesus, e eles encontram Jesus na margem próxima a Cafarnaum. E quando eles encontram Jesus, eles perguntam para Jesus, uma pergunta boba, né? Mestre, como é que você chegou aqui? Ou quando chegastes aqui? E Jesus responde para eles de maneira que parece meio dura. Às vezes Jesus parece uma pessoa meio dura, né, nas suas respostas, mas é a mesma coisa que eu falei para vocês, se não tiver dureza, não tiver confronto, não tiver uma ofensa, talvez, da palavra, às vezes a gente não permite ser transformado no nosso coração e não é gerado arrependimento no nosso coração. Então, várias vezes você vai ler os evangelhos, você vai observar que Jesus parece estar sendo duro com as pessoas, mas, na verdade, ele sabe que a única forma de encontrar o coração daquela pessoa e de encontrar um arrependimento genuíno no coração daquela pessoa. Jesus respondeu àquela multidão: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E olha o que ele ensina: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. As pessoas foram atrás de Jesus simplesmente para, continuar sendo alimentadas, talvez. Ou talvez tinha muitas pessoas ali querendo ser curadas, sei lá. Mas, de alguma forma, eles estavam procurando Jesus por seus próprios interesses. E Jesus dá essa palavra para eles. Não quero saber agora de ajudar vocês, é mais ou menos isso. Mas eu quero que vocês precisem entender uma coisa, vocês precisam trabalhar. Essa palavra trabalhar, ela tem vários sentidos no aramaico, por exemplo. É a língua que Jesus falava ali. Ela pode significar simplesmente trabalhar de trabalhar, ou de servir por servir, mas ela pode significar também adoração, ato de adorar. O que ele está querendo dizer? Não procurem a Deus, ou não busquem a Deus, ou não trabalhem pelas coisas desse mundo simplesmente, ou não adorem a Deus simplesmente para encontrar coisas desse mundo, mas adorem a Deus para buscar as coisas eternas, as coisas que não perecem, as coisas que são imperecíveis. É a mesma frase que ele usa, por exemplo, quando ele diz assim: não acumulem tesouros nessa terra, tesouros onde a traça corrompe, mas procurem, corrói, e procurem tesouros que são eternos, os tesouros do reino de Deus. Jesus está ensinando o povo, está tratando o povo de alguma forma. Eles vêm com uma expectativa: eu vou lá na igreja hoje, Jesus vai estar lá, e eu vou ser curado, Jesus vai fazer aquela multiplicação maravilhosa, aquele milagre maravilhoso, onde ele separou as pessoas e começou a alimentar as pessoas. E Jesus falou: não vou fazer nada disso hoje não, estou fim. Estraga prazer. E Jesus começa a falar e começa a dar uma dura neles. E fala assim: vocês não podem trabalhar por isso. Vocês não podem esperar somente isso de Deus. Mas trabalhem por algo que é imperecível. Algo que é mais importante para a vida de vocês. Algo que fala mais além. Algo mais eterno. Ele vai continuar nos versículos. Ele vai continuar aqui falando o texto. E aí ele fala no versículo 33. A gente tem que passar, senão não tem condições de falar sobre tudo. Ele fala assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele fala do Moisés, daquele evento do deserto, onde o pão desceu do céu. Ele fala do maná. Mas ele fala assim, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E no versículo 34, não está aí. Eles perguntam para Jesus: então Jesus, dá esse pão para nós comermos. Dá desse pão, nós precisamos comer desse pão. Parece que o coração deles começa a se abrir para aquilo que Jesus está querendo falar. Só apenas parece. Eu quero esse pão, Jesus. Me dá esse pão. E aí Jesus fala para eles assim: eu sou esse pão. Eu sou
o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, nós ocidentais, e muitas vezes baseando a nossa teologia e as nossas doutrinas num dualismo platônico, nós pensamos que Jesus está espiritualizando tudo. Na verdade, ele não está espiritualizando nada. O judeu, ele conecta as duas coisas, o espiritual e o físico e o material ao mesmo tempo. Ele não consegue, não tem para ele desconexão. A teologia do Antigo Testamento não existe desconexão entre o físico e o espiritual. Por isso que nós falamos que o evangelho é o evangelho para o homem todo. Ele atende todas as áreas do ser humano e não apenas a área espiritual. Então eles não desconectam isso. E ele está dizendo, eu sou esse pão. Ele começa a trazer umas verdades bíblicas, o entendimento do passado, e ele está começando a conversar e apresentar o evangelho para eles. Eu sou esse pão. Eu sou aquele que vocês esperam. Eu sou aqueles que os pais de vocês esperavam. Eu sou aquele, o pão da vida. O mesmo pão, não o mesmo pão que alimentou, porque aquele pão que os vossos pais foram alimentados, vocês morreram. Os pais de vocês morreram no próprio deserto. Mas eu sou o pão que dá a vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Aquele que crê em mim não terá mais fome. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E aí um pouquinho mais para frente, no versículo 38 e 39, Jesus continua, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aí aqui Jesus está falando de algo que eles creem muito, ressurreição no último dia. E eles não estão perdidos no que Jesus está falando. Eles estão ouvindo o que Jesus está falando e está dizendo aqui, ó, eu sou aquele que vai trazer a ressurreição do último dia. Eles começam a entender, talvez, que Jesus está querendo dizer que ele é o Messias. É mais ou menos isso. Eu vou trazer aqui a promessa que Deus fez aos vossos pais, a ressurreição do último dia. Eu sou o responsável por isso, mas aquele que está em mim, eu vou ressuscitar no último dia. E ele continua mais para frente um pouquinho, versículos 47 a 51, dizendo, asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui existe uma grande dificuldade de entendimento quando Jesus fala, esse pão é a minha carne. A gente entende por causa da ceia, que é um memorial, que é uma metáfora, que é um eufemismo, sei lá, que é uma figura de linguagem. A gente entende que é isso. E o hebraico tem o aramaico, o hebraico tem muitas figuras de linguagem. Você vai ver a outras, por exemplo, eu sou a luz do mundo, ou vocês são a luz do mundo. Sabe como é que é isso? Agora eu vou botar uma lanterna na minha frente e eu sou a luz do mundo? Né? Se a gente pensar com a cabeça simplesmente abstrata, a gente vai pensar dessa forma. Ou com uma cabeça totalmente concreta, né? Eu sou a luz do mundo, eu vou usar uma lanterna e vou espalhar a luz. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Então tem várias metáforas para unir e conectar o físico ao espiritual. Jesus está falando aqui para eles, eu sou esse pão da vida. Quem comer da minha carne viverá para sempre. E a multidão faz uma pergunta para Jesus. Como assim comer da tua carne? Alguns teólogos vão dizer que eles estavam constrangidos com o que Jesus estava dizendo. Ou não estavam entendendo. Ou estava tentando achar que aquilo ali era algo real que ia acontecer, que teria que comer da carne de Jesus mesmo, fazer antropofagia, é isso que se fala, né? Canibalismo. Mas não era isso que Jesus... Eles também não estavam entendendo dessa forma. Eles estavam tentando procurar a resposta daquilo que Jesus estava querendo dizer. Primeiro momento, só para explicar rapidinho, isso aqui não é um pão de verdade, é mentiroso, tá? Ó. Pão que seria, né? Que se fosse assim, né? O pão para o judeu é algo muito especial. O pão para eles representa talvez todos os alimentos que são representados no pão. O pão se tornou talvez uma comida ruim para nós
por várias mudanças genéticas que foram feitas séculos a séculos, e no último século, principalmente por causa do glúten, nessas mudanças genéticas entrou o glúten no pão, mas não tinha glúten no pão naquela época, tá? O pão alimentava mesmo e alimentou várias nações em muito tempo. E era algo simples, feito com vários tipos de farinhas diferentes. O judeu tem ainda hoje algo muito especial com o pão. Quando Jesus fala, eu sou o pão do céu, para eles é muito significativo. Não só por causa do maná, mas por causa da oração que eles costumam fazer sempre quando eles vão comer um pão no dia de sábado. Ou eles vão comer um pão num dia como a Páscoa, por exemplo. Ou vão comer o pão numa festa qualquer, ou que eles fazem, ou num contrato, e eles fazem isso sempre. Quando eles vão fazer um contrato, uma aliança, um casamento, eles vão comer pão. Porque o pão celebra a aliança. E eles fazem uma oração que representa tudo isso que Jesus está querendo dizer para eles. Essa questão de dependência por causa das coisas desse mundo e por aquilo que Deus quer oferecer para cada um de nós em aliança. De manhã eu lembrei, vou tentar lembrar novamente. Eles oram mais ou menos assim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Quem tem dom de interpretação de línguas aí? Não pegaram? Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do universo, o Rei da eternidade, o Rei dos céus, que desta terra faz brotar este pão para nos alimentar. Jesus fez essa oração, na verdade não é oração, é uma ação de graças. Eles fazem essa separação de uma oração, de uma ação de graças, ou de uma bênção, a bênção do pão. E Jesus faz essa oração, essa bênção, na ceia, quando ele vai cear com os discípulos, e a Bíblia vai dizer assim, Jesus deu graças, orou, deu graças, quando ele foi partir o pão, e partir o pão. Mas o que Jesus está dizendo para eles? Eu sou o pão do céu. Época perto da Páscoa, com certeza algumas pessoas já estavam se preparando para fazer os pães asmos, para se alimentar durante a Páscoa, porque eles não poderiam trabalhar do dia da Páscoa em diante, pelo menos nos 2 primeiros dias eles não podiam trabalhar, porque os 2 primeiros dias era feriado, e não se trabalha em feriado, é considerado um sábado, ou um grande sábado, ou um sábado de maior importância. E talvez algumas pessoas estavam preparando o pão, e essa oração é muito importante para eles, porque eles entendem que a oração do pão e o comer o pão é a maior união e a conexão entre os céus e a terra. É Deus, e eles sabem, é Deus suprindo eles. Foi Deus que deu a terra para eles. Eles têm isso muito certo no coração deles. É Deus que deu a terra para a gente, é Deus que nos supre, é Deus que nos provê, é Deus que nos abençoa. Nós temos esse costume também, como cristãos, de orar sempre pelos nossos alimentos, orar sempre pela provisão e agradecer. Jesus nos ensinou essa oração, pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Ele nos ensina isso. E virou uma tradição para a gente também. E para eles é uma tradição muito forte, mas tem significado para eles muito importante, essa ligação entre o céu e a terra. Então Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Eu não sou esse pão que vocês comeram e morreram, ou que os vossos pais comeram e morreram, mas eu sou o pão que dá a vida. Esse pão que vocês comem, aquele pão que eu multipliquei os pães ali, aquele pão que vocês comeram há 2 dias atrás, aquele pão vocês se alimentaram, mas não, aquele pão não vai dar vida eterna para vocês. Mas eu sou esse pão que desceu dos céus. Aquele que crê em mim, aquele que for fiel a esta aliança que eu quero fazer com vocês, esse vai ter a vida eterna. Mas calma aí, pastor, eles ainda não entenderam. Sim, eles não entenderam. Eles não entenderam isso, mas logo depois Jesus explica para eles. Tem um texto, mas eu só quero essa frase. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus agora se colocou algo a mais ali. Não somente a minha carne, mas o meu sangue. Aí eles entenderam. Só com essa frase eles entenderam? Entenderam. Jesus estava falando de um cerimonial do Kiddush, que é o que se faz na Páscoa, o que se faz nos sábados. Pão e vinho significam aliança, eles entenderam. Comer do pão, beber do vinho significa, estou fazendo uma aliança com aquele dono da casa, aquele que é o senhor da casa. Quando eu participo de uma aliança, por exemplo, num casamento, o pai da noiva e o pai do noivo
fazem alianças entre duas famílias. É assim a tradição judaica. E eles comem pão e vinho. E quando eles comem pão e vinho, eles dizem: agora nós estamos aliançados. Agora os nossos filhos já estão casados, apesar de eles serem apenas noivos. Se os nossos filhos saírem com outra pessoa, é traição e adultério, segundo a lei judaica. É por isso que José, por exemplo, quando viu Maria grávida, ele quis fazer o quê? Eu vou fugir. Porque se eu fugir, as pessoas vão pensar: foi José que engravidou Maria antes do tempo e ela vai ficar impune. Porque o pensamento de José: não fui eu que engravidei ela. Se eu disser para todo mundo que não fui eu que engravidei ela, ela seria considerada adúltera e, pela lei judaica, ela seria apedrejada. Mas o anjo fala com José: te acalme, o que aconteceu com ela foi dessa forma, tal, tal. E aí ele aceitou e cuidou da família. E criou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles faziam isso, então eles entenderam ali naquele momento. Então o que quer dizer, Jesus, comer da tua carne e beber do teu sangue é fazer uma aliança contigo? Eu vou ter que deixar as minhas questões e passar a te obedecer e a te seguir de todo o coração. E aí o que acontece quando eles entendem isso? Olha o que acontece. Sabendo que em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Está falando dos céus. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque foram comprometidos, constrangidos com a palavra. Calma aí, a gente vai seguir Jesus, é legal te seguir. Poxa, é legal, tu alimenta a gente, tu cura nossas famílias, tu nos abençoa. É legal estar contigo. Mas, não quero mais do que isso, não. Não quero andar contigo. Eu não quero mudar a minha vida. Eu não quero aprender de ti e ser transformado por esse aprendizado, por esse ensino, por esse discipulado. Eu não quero isso. Eu não quero esse compromisso maior. Tudo que eu quero eu já tenho. Então, a partir desse momento, a gente quebra nossa aliança aqui. Descartaram Jesus. O relacionamento com Jesus foi descartado naquele momento porque aquilo ficou duro demais para eles. Como que eu vou fazer um compromisso contigo? Como é que eu vou fazer um kiddush contigo? Eu vou ter que morrer por ti. É mais ou menos isso. Eu vou ter que te seguir até a morte, até o fim. É mais ou menos isso que eles estavam entendendo. Jesus não fica clamando por eles: não, queridos, não vão embora. Vocês entenderam errado. Não, eu peguei um pouco pesado, mas não, Jesus não amansa ninguém, não. E eles vão embora e Jesus não fala nada. Não vai embora só a multidão, vai embora também os discípulos. E ao ponto que ele chega e pergunta para os 12: e vocês, também não querem ir embora? Jesus não tinha medo de perder uma igreja, por falar a verdade. Tem muita gente que, com medo de perder a igreja, não fala a verdade. E a gente está aqui para pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Até a gente leu lá o que Paulo falou para Timóteo. Pregue a palavra. Pregar o que as pessoas querem ouvir. Vai encher a igreja. Simplesmente vai encher a igreja. Mas não é isso que a gente foi chamado para fazer. A gente foi chamado para levar a vocês vida e vida em abundância. Porque é isso que Jesus fez com a gente. E ele pergunta aos 12: vocês não querem ir embora também? Não, vão. Pode ir, vocês são livres. Pode ir embora. Aí o Simão tomou a ousadia, nem perguntou para os outros, né? Não sei se teve algum que falou assim: fala por ti, Simão. Né? Talvez algum tenha pensado, não teve coragem de falar. Ele disse: Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Quem vai nos fazer uma aliança como essa? Quem vai nos dar essa vida? Quem vai ser esse pão que vai nos alimentar dessa forma? E quem? A gente não tem para onde ir, não tem ninguém que nos oferece o que o Senhor está oferecendo e a gente quer o Senhor. Para quem nós iremos? Essa pergunta não é para onde nós iremos, não é voltar para casa, não é voltar a fazer o que eu fazia antes. É para quem nós iremos? Para quem? Para quem nós vamos seguir daqui em diante? Nós temos seguido o Senhor desde o início. Nós queremos continuar seguindo. Ouvimos essa mensagem, é dura demais.
Mas nós queremos continuar. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos que és o Santo de Deus. Uma curiosidade, algumas curiosidades. A Bíblia chama a palavra de pão em muitos momentos, alimento para a nossa alma, para a nossa vida, em muitos momentos. Outra grande curiosidade é que Jesus nasceu numa padaria. Não, pastor, não foi? Eu vi o presépio lá. Não foi numa padaria, não foi numa padaria, irmão. É escândalo agora, né? Revelação do Espírito. Jesus nasceu numa cidade que se chama Bethlehem. Belém, na nossa língua. Casa do pão. O que é a casa do pão? Onde é que o pão é feito? Onde é que ele encarnou? Na padaria. É o pão vivo que desceu do céu. Isso é só uma curiosidade, tá? Não leva isso que não é teologia, não. Mas Jesus é alimento para a nossa vida. Vamos celebrar a ceia. Vamos comer o pão, que é uma bolachinha. Mas na verdade tudo que é feito de trigo, ou de cevada, ou de centeio, ou de aveia, para o judeu é pão. É tudo pão. Até massa era pão, né? A língua deles traduzia isso do papão. Então, vamos comer uma bolachinha aqui, mas vai celebrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele disse para os discípulos: eu vou cumprir a minha parte na aliança. Eu vou morrer por vocês. E aí? Vocês vão pegar a sua cruz e vão após mim? Vão após mim? Vão tomar a sua cruz todos os dias e vão morrer? Para vocês terem a vida, vocês precisam morrer. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E quando ele faz essa cerimônia com eles, ele diz assim: está aqui. Ele parte o pão e ele diz: esse aqui é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E depois ele pega o cálice, bebe do cálice, ele fala: esse aqui é o sangue da nova aliança. Ele olha que ele usa a expressão aliança. Eles entendem o que ele está fazendo ali. Esse é o sangue da nova aliança, que vai ser derramado em favor de vocês. E aqui nesse texto ele fala: aquele que comer esse pão, beber desse cálice, jamais terá fome, jamais terá sede. E Pedro no final diz: só tu tens as palavras de vida. Nós cremos que tu és o Santo de Deus. Tu és aquele que os nossos pais esperavam. Tu és o Messias, o Cristo, o Deus encarnado. Nós cremos nisso. Vamos colocar de pé. Foi ali que ele entregou. E é isso que nós vamos trazer à nossa memória. Hoje nós vamos anunciar que ele morreu. E nós vamos anunciar que ele vai voltar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem perdido estou eu nada sou sem perdido estou sem ti. Alguém deixou de ser servido? Levanta a mão. Todos receberam. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Jesus foi traído. Qual foi a traição? Quebra de aliança, busca de próprios interesses. Judas queria se tornar rico, roubava, tinha outros interesses, vontade própria, interesses próprios, e não o que Jesus queria ensinar para eles. Mas Judas seguia Jesus. E a pergunta que eu queria deixar para você é: durante as tuas andanças pelas igrejas, quem você tem seguido? É Jesus? E por que você segue Ele? Qual é o teu interesse? Precisamos fazer essa pergunta, queridos. Reflete contigo mesmo. Hoje Ele está aqui no nosso meio. O Jesus ressurreto está no nosso meio hoje, vivo. Ele está no nosso meio hoje. Ele está fazendo essa pergunta para você. Você quer me seguir verdadeiramente, de todo o coração? Fazer uma aliança, um renovo de aliança comigo. Não importando o que você vem buscar, eu quero te fazer me conhecer ao Pai através de mim. Eu sei que talvez você tenha vindo buscar cura. Jesus cura, queridos. Cura mesmo. Nós temos vários testemunhos nessa igreja de pessoas que foram curadas milagrosamente pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus manifesto em Cristo, no nome de Jesus. Talvez você venha buscar o mesmo que esses homens vieram buscar: alimento. Nós doamos um monte de alimento, e todas as semanas nós doamos alimentos. E nós temos ajudado muitas pessoas nessa igreja e dessa cidade. Mas não é isso o foco de Jesus. Não é esse o foco dessa igreja. O foco dessa igreja é te levar para entender o que significa seguir Jesus. E ao seguir Jesus, se tornar verdadeiramente um discípulo e deixar Ele tocar em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. E mudar o seu foco. Não permitir que você se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. É isso que Jesus quer de você. É isso. E é isso o nosso foco. Reconciliar você com Deus, reconciliar você com as pessoas, para que você cresça no relacionamento com Jesus. Crescendo nesse relacionamento com Jesus, você vai ser aperfeiçoado
nele e vai conhecer mais profundamente aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já se comprometeu com Jesus ao ponto de servir a Ele e aos irmãos em uma igreja local? É uma pergunta também. Porque esse ato é um ato de adoração, de serviço. Servir pessoas, cuidar de pessoas, se permitir ser cuidado, é um serviço. Talvez você precise de cura para isso. E talvez essas mensagens sejam para te curar. Talvez você tenha se envolvido com pessoas e tenha servido pessoas e essas pessoas te feriram. Mas, querido, só tem um caminho. O caminho que Jesus nos ensinou: amor e perdão, reconciliação. É isso. Procure esse caminho. Não procure o caminho da vingança. Não procure o caminho da distância, do relacionamento descartável. Mas procure o relacionamento que Jesus nos ensinou. A construção desse relacionamento. E a última coisa que nós aprendemos é: se você entende que a ceia representa uma renovação de aliança com o corpo de Cristo. Você está disposto a fazer isto mais uma vez nessa noite? Eu não sei se você tem alguém aí que você precisa pedir perdão. Talvez alguém no WhatsApp, peça perdão, se isso te incomoda. A Bíblia fala aqui, Paulo fala que nós precisamos fazer um exame de nós mesmos. Se existe algo em nós que tem quebrado essa aliança, você precisa deixar agora. Não é para você deixar de comer a ceia, não. Você tem que participar, renovar essa aliança com Cristo. Mas você não pode fazer isso sem entendimento, sem entender o que você está fazendo. E ele continua dizendo: tomou o pão, fez aquela oração que eu ensinei para vocês, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este pão, nós não cremos na transubstanciação, isso não vai se transformar em carne, mas nós cremos no que isso representa: o pão da vida. Fazer uma aliança com Jesus, renovar essa aliança com Jesus e dizer: me perdoa por ter sido infiel à aliança, mas eu renovo contigo agora aquilo que o Senhor fez comigo na cruz do Calvário, entregando a sua vida por amor de mim. Eu quero te seguir, eu quero aprender de ti, eu quero crescer em ti, eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver essa novidade de vida que tu me deu através do Espírito Santo. Eu quero viver o novo do Senhor, com esse entendimento e esse coração, trazendo isso à memória, de que Ele é o pão da vida. Aquele que dele comer jamais terá fome. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em memória de Cristo, coma do pão, o pão da vida. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E eu vou te contar uma coisa. Você lembra do que a gente leu lá em João capítulo 6? Até que Ele venha, o dia que Ele vier, os mortos ressuscitarão. O dia que Ele vier é o último dia que Ele está falando ali. Essa é a promessa do Senhor. Mesmo que um dia você se encontre com o Senhor, ou você morra e não esteja nesse último dia em vida, creia nisso, queridos. Você estará ressurreto com Ele no último dia. E Ele diz assim na ceia para os discípulos, Ele disse assim: eu não beberei mais desse cálice até que venha aquele grande dia em que eu beberei com vocês, todos juntos beberemos desse cálice e celebraremos juntos essa aliança
que é eterna, não é eterna somente no dia que acontecer, mas ela já é eterna desde o dia daquilo ali, ó. Já viva nessa vida a eternidade do reino. Já viva essa novidade de vida, porque ela já é real. Deus já derramou sobre você o seu Espírito. Você tem a vida. Creia nisso. Creia nisso. Viva em novidade de vida. Ele fez essa aliança contigo. E Ele derramou sobre você e sobre a igreja o seu Espírito. E nos abençoou. O Espírito que confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E louvado seja o nome dEle por isso. Essa é a vontade do Pai. Que nenhum de nós se perca no meio do caminho, mas que todos sejam ressurretos com Ele no último dia. E louvado seja isso. Louvado seja Ele por causa disso. Em memória de Cristo. E com essa esperança de que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele voltará para nos buscar, para viver conosco eternamente. Beba do cálice da nova aliança. Pai, nós te agradecemos, porque Tu amou a gente de tal maneira que entregou o Teu próprio Filho para morrer naquela cruz, no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Hoje nós celebramos essa aliança que foi feita naquele lugar, naquela cruz, no Calvário. Renovamos essa aliança contigo. Pedimos misericórdia e graça infinita todo o tempo, porque somos carentes de toda graça e de toda misericórdia em todo o tempo. Pelas nossas imperfeições, pelos nossos desvios, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas feridas que causamos. Perdão, Senhor. Mas obrigado por nunca deixar e nunca abandonar a gente. Obrigado por cumprir a promessa de que o Senhor não deixaria que a gente se perdesse. E se estamos aqui reunidos no meio do Teu corpo, parte do Teu corpo, é porque o Senhor quis renovar essa aliança conosco na noite de hoje. Obrigado, obrigado. Abençoa a vida dos meus irmãos. Gera vida em cada coração. Faz com que cada um dos meus irmãos aqui experimente e viva essa plenitude daquilo que o Senhor nos prometeu e daquilo que o Senhor nos deu como promessa. Que nós possamos viver em novidade de vida, experimentar de toda a graça, de toda a misericórdia, de todas as bênçãos nas regiões celestes, de todas as promessas, de tudo que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja em Cristo. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Antes de encerrar, um pequeno aviso. No dia 15 de julho, nós vamos ter um dia de ação social aqui. A gente sempre faz uma vez por mês. Todos os sábados eles fazem aqui, mas às vezes eles fazem bazar e tal. Mas isso aí vai ser uma doação, uma ação especial do Ministério da Ação Social. Nós precisamos de ajuda. Nós queremos pessoas que cortam cabelo,
Já conseguimos dentistas, por exemplo, para fazer uma aplicação de flúor em crianças, em pessoas que precisam. Se tiver alguém da área jurídica que queira tirar dúvidas das pessoas, algum médico quiser ajudar em algum momento aqui, ou qualquer outro profissional quiser fazer comida, ajudar as pessoas em algum momento, vai ser no dia 15 de julho, às 9 horas da manhã, até o meio-dia, se eu não me engano. A inscrição é feita, coloca o telefone da igreja. Se você quiser, você recebe o link. Quem já tem o telefone já recebeu o link essa semana para fazer a sua inscrição. Mas sirva, queridos, nós queremos servir a nossa comunidade. Não são pessoas dessa igreja, nós servimos a comunidade, pessoas que a gente já ajuda, já abençoa, já doa alimentos. A gente quer também fazer essa ação com eles nesse dia. Fazer algo que o Senhor Jesus nos ensinou, a servir pessoas. Amém? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Eu te peço e oro pela vida do meu irmão, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Que o Senhor vire o seu rosto sobre eles. Lhes conceda paz. Abençoa a vida de cada um deles, que eles tenham uma semana abençoada no Senhor. Cheio de graça, cheio de amor, e que eles possam viver a plenitude, a vida, a nova vida que o Senhor nos concedeu. Possam abençoar pessoas, possam cuidar de pessoas, possam ser luz para esse mundo e sal para essa terra. Deus abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe e não vá embora, te dar um abraço bem forte aí no seu irmão e abençoar a vida dele. Thank you.